Olá, meus amigos, um dia de muita paz, muita alegria para todos nós, porque a paz do Cristo nos proporciona a verdadeira alegria. Hoje, exatamente 13 de junho de 2022, estamos nós reunidos para darmos continuidade ao estudo da obra Lázaro Redivivo. Muito bem, e hoje, 13 de junho, estamos iniciando esse trabalho. A semana passada, nós iniciamos a oração ante o amigo sublime da cruz, do próprio Humberto de Campos. Vamos iniciar, então, fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pela nossa amiga Aramita. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade do encontro, do estudo, do aprendizado. Ajuda-nos a compreendermos e colocarmos em prática essa prece linda de Humberto de Campos, para que possamos realmente vivê-la no nosso dia a dia. Quantas coisas nos furtamos de dificuldades quando nos firmamos na oração e seguimos os teus exemplos. Ajuda-nos, Senhor, porque tu sabes que somos espíritos rebeldes, espíritos procrastinadores, espíritos que fogem ao dever. Ajuda-nos com teu amor, com teu amparo, porque sabemos que tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá na oração. Voltando um parágrafo da semana anterior. Ah, Jesus, compadece-te de minhas fraquezas e vem ainda balsamizar-me o coração ferido e desalentado. Ensina-me a despir a última roupagem de mundana esperança. Dá-me forças para esquecer, olvidar as últimas ilusões. Vamos dar continuidade. Sem que merecesses, atravessastes o caminho de dor, suportando o madeiro da ignomínia. Ajuda-me, pois, a suportar o madeiro de lágrimas que mereço no resgate de meus imensos débitos. O nosso Senhor Jesus, o nosso amado mestre, o modelo e guia da humanidade terrena, optou, dentro desse trabalho de evolução do planeta, a encarnar. Ele se revestiu de carne. Você imagina o que é estar no corpo que tem que se alimentar e fazer o número 1 e número 2, uma vida animal, onde tem que se fazer sexo para poder engravidar e parir, e ele se revestiu dessa carne. Qual a condição de um terrícola? Espíritos rebeldes. A condição do terrícola é espíritos que se rebelaram contra as leis de Deus. Daí a parábola de Adão e Eva. Se rebelaram. Nós, os terrícolas, somos parte daquele grupo, aquele 1%, fazendo parte desse 1%, dentro da criação, que se rebelaram contra a lei de Deus, se rebelaram contra o amor. Não, eu não quero amar, eu quero trocar. Eu quero ser atendido, eu quero que seja feito do meu jeito. Ah, eu quero sentir muito prazer. Ah, eu não quero fazer sacrifício. O que é isso? Ah, não, bateu, levou. Nós conhecemos muito bem isso. Então, isso é o terrível. Então, essa nossa escolha tem como consequência dor, expiações, reparações. Então, sabendo que ele vem para um meio de dor, de rebeldia e de reparações, ele diz assim, o que eles passam? Passam por traições, abandono, miséria, dificuldade financeira, profissional. Tudo isso o terrícola passa. Então eu vou passar por tudo isso. E vou mostrar como se deve viver. Foi estudar no Sinédrio? Não. Jesus não fez nenhuma faculdade. Na época tinha, Paulo fez, lembra? Paulo era de Tarso. Estudou com os mestres gregos. Jesus não. Ele já tinha e tem a maior faculdade, que é a do universo. Não foi. Não teve título nenhum. E se comportou como um carpinteiro durante 30 anos aproximadamente.
trabalhando ali no silêncio como carpinteiro, servindo. E eu digo, se ele era um carpinteiro, ele tinha clientes. E cliente não é fácil. E ele soube lidar com tudo aquilo. Saiu para o seu apostolado, só fez o bem. Devolveu visão a cego, levantou, curou feridas, levantou pessoas que nasceram com paralisia, levantou Lázaro do sepulcro, libertou Madalena da prostituição, expulsou os demônios, que são os espíritos, né, que estavam no processo ali de obsessão. Tudo ele fez. Olha para Pedro, Senhor, nós não pescamos nada, joga a rede para o outro lado. Quantos peixes, né? Ali ele já foi logo depois que chamo de ressuscitar, né? Quantos movimentos foi feito? O que Jesus teve de volta? A primeira aparição dele foi transformar a água em vinho. Aparição pública, fazendo milagre. E os últimos momentos do Jesus, o que nós ofertamos para ele? Vinagre. Sempre esteve presente com todos os amigos. E na hora da crucificação, quem ficou? Ninguém. Então, nós passamos por dores, por um processo de expiação ou de provação, porque a gente precisa. O Cristo não. Ele se submeteu para nos mostrar como devemos fazer. Esses espíritos superiores, Jesus é um Cristo, não é um espírito superior, mas esses espíritos superiores, quando encarnam, a gente diz assim, nossa, mas sempre tem que ser com sofrimento. Eles se submetem ao sofrimento para que sirva de exemplo. Então a gente pega um Chico e diz, mas por que Chico tinha tanta doença? Ele veio para um planeta que tem um número de doentes muito grande, que a pessoa não vai a um centro espírita, a um centro religioso, porque está com uma dor de cabeça. E o Chico, com todas as suas dificuldades financeiras e físicas, nunca abandonou nenhum trabalho em nome do Cristo Jesus. Então são pessoas que se predispõem. Se ele viesse numa condição maravilhosa, mas o Chico conseguiu porque ele tem um corpo maravilhoso. Não, o Chico conseguiu porque ele tem muito dinheiro. Queria ver ele fazer isso na miséria. Ele veio na miséria. Eles solicitam, por quê? Porque vão encarnar em um planeta de dor. Então eles solicitam a dor para que eles possam dizer, é possível sim ser fiel a Deus mesmo com dor. Então, como diz aqui o nosso Humberto, Jesus não merecia a cruz não era dele, ele não tinha que passar por absolutamente nenhuma dor, nenhuma. Passou por quê? Aí diz assim, Jesus passou por tudo aquilo para nos salvar. Nos salvar do quê? Da nossa ignorância. Mas como é que salva? Quando eu ponho em prática. Porque não é o fato de Jesus ter crucificado e garantiu a minha salvação. O fato de Jesus ter se permitido crucificar é para dizer assim, eu estou te dando o caminho. Por isso é que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas quem tem que percorrer é você. Porque nós temos que fazer, nós temos que nos realizar, nós temos que nos predispormos ao nosso processo de aprimoramento. E por que dói? Dói. Porque nós não queremos abrir mão do egoísmo. Eu quero para mim. Dói muito ter que compartilhar. Dói. A gente tem que compartilhar. Tanto é que a gente só dá do que sobra, das migalhas. Por quê? Porque dói compartilhar. A vaidade, ouvir um elogio de outra pessoa e não me elogiar, isso é uma dor terrível. Saber que tem alguém melhor que eu, isso é um desespero para o vaidoso. E aí a gente vai observando os ciúmes, a vaidade. Essa dor é resultado das paixões internas má que nós carregamos. Por isso sentimos dor. Por isso sofremos. Quando que nós iremos olhar para alguém e ver essa pessoa crescendo e se alegrar com o crescimento do outro? Nossa, que bom. Que legal fulano conquistou, né? Porque a gente só se alegra quando é os nossos. Quando é meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, e olha lá, né? Quando é irmão, irmã, ainda fica, porque ainda tem essa história
dessa luta ainda. Normalmente quando é o filho, porque a mãe se realiza, o pai se realiza. Na verdade é a projeção deles. E isso é o que? Vaidade. Sem que merecesses, atravessastes o caminho de dor, suportando o madeiro da ignomínia. Por quê, gente? Crucificação era uma sentença. A crucificação era o pior tipo. Era a condenação pior. Como nós temos alguns países aí, o quê? Cadeira elétrica. Assim era a cruz. Por isso, quem estava ao lado de Jesus? 2 ladrões. Então, quando a gente olha verdadeiramente, conhecendo a história de Jesus, a gente começa a perceber que a gente não sofre. A gente inventa sofrimento. A gente faz confusão em copo d'água. Ou a gente arruma sofrimento. A gente busca sofrimento. Aí ele vem, ajuda-me, quer dizer, ajuda-nos, pois a suportar o madeiro de lágrimas que mereço, no resgate de meus imensos débitos. Por isso é que eu mereço. Então, quando a cruz pesar no ombro, e olha que a nossa cruz é de palha. Quando é que a cruz passa a ser de madeira maciça? Quando nós começamos a fazer um movimento universal, um movimento muito maior. A nossa é de palha por quê? Porque as encrencas que nós carregamos ainda são íntimas. O problema é todo nosso, a nossa encrenca, todo o nosso sofrimento é íntimo. Até o nosso sofrimento é em movimento do egoísmo. Tu está resolvendo só o teu problema. Tu ainda nem saiu para ir abraçar a humanidade. O trem ainda é teu. Não é a dor ainda de uma irmã Dulce que chorava em ver aquelas crianças abandonadas. Não é uma dor de uma Madre Teresa. Entende? Então, nossa cruz ainda é de palha. Ajuda-me, pois, a suportar o madeiro de lágrimas que mereço, no resgate de meus imensos débitos. Amigo sublime, que subistes o monte da crucificação, redimindo, recuperando a alma do mundo. Quando ele fala alma do mundo, ele está falando do quê? Do coletivo. Ensinando-nos do cume a estrada de teu reino. O que estava no cume da montanha? O que estava no cume da montanha? A cruz. E aqui quando ele diz, a estrada de teu reino é o quê? A cruz. A estrada do reino de Jesus se chama sacrifício. Nós não vamos evoluir se não sacrificarmos o que, tia? Os nossos desejos, os nossos caprichos, as nossas vontades. Que aí a gente abre mão de tudo isso e aprende. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Olha que lindo isso aqui. Numa leitura rápida você não dá conta. Amigo sublime, que subistes o monte da crucificação, recuperando a alma do mundo, o coletivo, ensinando-nos do cume, lá do ponto a estrada de teu reino. Que Jesus estava o quê? Crucificado. Mostrando a todos nós. E a gente leu a obra Paulo Estevão. O que aconteceu com Pedro? Sacrifício. O que aconteceu com Tiago maior e menor? Sacrifício. O que aconteceu com João Evangelista? Sacrifício. O que aconteceu com Paulo? Sacrifício. O que aconteceu com todos aqueles cristãos? Sacrifício. Se a gente lê a obra há 2000 anos, o que aconteceu com Lívia? O que aconteceu com Ana? O que aconteceu com Simeão? Tá, tia, vamos para outra obra. Renúncia. O que aconteceu com Alcione? Tá, tia, vamos para a obra 50 anos depois. O que aconteceu com Célia? Então, quando a gente traz esses personagens verdadeiros, vivos, a gente percebe que toda a trajetória deles, qual foi o caminho? Sacrifício. Não tem outro. Se nós estamos atendendo os nossos caprichos, fazendo sempre do nosso jeito, isso tem um sinônimo. Estás parada. Você não está evoluindo.
você continua o mesmo. Então, quando a gente faz algo que dói, isso eu não queria fazer, mas por Jesus eu faço. Aí está começando a sair da lama pesada da acomodação. Por isso é que eles dizem que a gente sente dor. A estrada do teu reino. Auxilia-me a descer para o vale fundo do anonimato. Porque Humberto de Campos era conhecido o quê? Muito. Não era pouco. Ensina-me, auxilia-me a descer para o vale fundo do anonimato. E o que é isso? Como que a gente pode trazer isso para os nossos dias de hoje? Eu gosto de lembrar quando... Vocês sabem que eu amo a obra Paulo Estevam. Mas quando o casal Áquila e Prisca foram presos, mas antes de serem presos, foram até a oficina, a casa ali deles, destruíram tudo. E Paulo não estava, porque eles foram atrás de Paulo. Quando Paulo chegou acompanhado de João Evangelista, Paulo ficou muito triste, chorou e disse: a culpa é minha. Eles passaram por tudo isso porque a culpa é minha. Vieram atrás de mim. E João disse assim: de ti, de ti estás enganado, Paulo. Eles passaram tudo isso pelo Cristo. Então Paulo foi aprendendo e nós temos que aprender. De quem é o trabalho? É do Cristo. Quem é que tem que brilhar? É o Cristo. Qual é o nome que tem que brilhar? É o do Cristo. Por isso que Paulo diz: já não sou eu que vivo, quem vive em mim é o Cristo. Então, quantas vezes nós nos arvoramos ao trabalho do Cristo por pura vaidade? Por pura vaidade. Quantas vezes nós nos predispomos a ser um palestrante por pura vaidade? Ter um canal no YouTube por pura vaidade e personalismo. Ajuda-me, Senhor. Auxilia-me a descer para o vale fundo do anonimato, a fim de que eu veja as minhas próprias necessidades. Sai do personalismo, mergulha, olha para dentro de ti, porque, voltando para o trabalho do Cristo, tudo que eu falo não tem origem em mim. A origem é do Cristo, que tem origem em Deus. Então, da mesma forma que Jesus diz assim: eu e o Pai somos um só, eu faço a vontade do meu Pai. Olha que sabedoria, eu e o Pai somos um. Não é Jesus, é Deus refletido em Jesus. Ele não reflete a personalidade, a particularidade de Jesus, ele reflete Deus. E é essa a lição, aprender a refletir Jesus. Refletindo Jesus, estaremos refletindo Deus. Quando a gente fala o Evangelho, quando a gente vê a fala de Jesus, a fala dele é particular ou a fala dele é divina? É divina. Quando nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos estudando lições que são divinas, que são lições de Deus. E quando nós estamos nesse ápice de vaidade, de presunção, nós não conseguimos ver as próprias necessidades. Porque quando a gente começa assim, vai descer, a gente tem certeza que é o espírito superior. A gente tem certeza que a gente é o melhor, que a gente faz sempre o melhor. As próprias necessidades, na solidão dos pensamentos humildes. Porque pensar com orgulho, tu não dá conta de enxergar nada, não desce. Pensar com humildade. E esse ato de humildade é, primeiro ponto, reconhece que você é um espírito da terceira ordem em processo de aprimoramento. Mestre, que representa a minha dor diante da tua? Quem sou eu? Mísero pecador. E quem és tu? Mensageiro da luz eterna. Quem és tu, mensageiro da luz eterna?
De quantas chagas necessita o meu frágil coração, sentimento, para expungir os cancros? O que são cancros, gente? As úlceras seculares do egoísmo. E de quantos açoites precisarei para exterminar o orgulho impenitente? A dor trabalha o egoísmo. Os açoites da vida extermina o orgulho. Abre-me a porta de tuas consolações divinas, para que me renove a luz de tua bênção. Não te peço, Senhor, como o rico da parábola, a permissão de voltar ao mundo a fim de anunciar as que ainda amam a grandeza de teu poder. Aqui ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, a parábola do mal rico, lembra? Que é justamente Lázaro, mas não é o Lázaro, irmã de Marta Maria, porque essa é uma parábola. E dentro da parábola ele colocou o nome de Lázaro. A fim de anunciar aos que ainda amam a grandeza de teu poder. Porque o que aconteceu? Quando ele se percebeu o que aconteceu dentro da parábola, o que ele solicitou? Solicitou do rei que enviasse alguém para avisar os seus irmãos da terra. Disse, olha, eles têm Moisés e não ouviram, tem os profetas e não ouviram. O que adianta? Hoje a gente diz assim, mas eu não sabia, o espiritismo está na terra. Hoje, essa semana o amigo espiritual falou uma coisa interessante. O espiritismo ele não precisa de divulgação, porque o espiritismo já está divulgado. O que nós precisamos é divulgar o consolo do espiritismo, que isso a gente não tem feito. Porque ele é o consolador prometido. Todo mundo sabe o que é espiritismo. A palavra reencarnação hoje está vulgarizada. Não há quem não saiba. Então, quem quiser, pode vir. O nosso trabalho na condição de espírita é divulgar o consolador, o consolo dessa doutrina. Consolar corações. Não te peço, Senhor, como o rico da parábola, a permissão de voltar ao mundo a fim de anunciar aos que ainda amam a grandeza de teu poder. Entretanto, rogo o teu auxílio para que me não falte visão no caminho redentor. Visão no caminho redentor. Não posso precipitar-me no abismo que separa a minha fragilidade da tua magnificência. Não posso precipitar-me, né? Todavia, posso atravessá-lo passo a passo. Eu não posso querer ser um Cristo. Tem um abismo, a distância é muito grande. Mas eu posso, passo a passo, ir atravessando esse abismo. Descendo o abismo. Você não vai atravessar esse abismo levitando. E nem o nosso Senhor Jesus vai mandar um drone para você subir e atravessar. É necessário ir o que no abismo? Passo a passo. E que abismo é esse, gente? É o abismo do egoísmo, é o abismo da vaidade. Você está vendo que eu repito sempre a mesma coisa? Mas infelizmente essas coisinhas estão conosco há milênios. E a gente vem a ouvir as mesmas observações e a gente não dá conta. Abismo da vaidade, abismo do orgulho, abismo do egoísmo, abismo dos ciúmes, abismo da dependência, da maledicência e por aí vai. Não posso precipitar-me no abismo que separa a minha fragilidade da tua magnificência. Todavia, posso atravessá-lo passo a passo, como peregrino de tua misericórdia. Porque, meus irmãos, nós já aprontamos demais. E a misericórdia é tão grande que nos permite voltar. E detalhe, gente, nós temos aprendido que nós voltamos. Aí, sabe aquela lição que a gente bateu zero? Ela volta de novo. E a gente tem uma tendência ao quê? Repetir. A gente cai no mesmo buraco. Coração oprimido e cansado pelas sombras de minha própria alma,
Dá que me desfaça sem custo dos derradeiros enganos, antes de seguir mais firmemente a teu encontro. Despojado de meus transitórios tesouros, mãos limpas das joias que me fugiram dos dedos trêmulos, concede-me o bordão, o cajado dos caminheiros aparentemente sem rumo, por se destinarem aos países ignorados do céu. Daí ele usar o termo peregrino. Qual é a função do cajado? Apoiar, te dar firmeza, porque tu já estás cansado. Despojado de meus transitórios tesouros, mãos limpas das joias que me fugiram dos dedos trêmulos. Ficou tudo. Concede-me o cajado dos caminheiros aparentemente sem rumo. Aparentemente, por se destinarem aos países ignorados do céu. Me recordo da fala daquele amigo, entre aspas, de Chico. Passou 30 anos, voltou, encontrou Chico sentado atrás da mesma mesa. Sentado ali à mesa. Chico, eu saí daqui há 30 anos. Tu estava sentado aí. Eu volto 30 anos, tu estás aí, Chico. Chico, o que tu construiu da tua vida? Chico, eu casei. Eu tenho filhos, eu tenho netos. Eu tenho um apartamento em São Paulo. E tu, Chico? Concede-me o cajado dos caminheiros aparentemente sem rumo, por se destinarem aos países ignorados do céu. Rendo-me agora, sem condições, ao teu amor infinito. Confio-te minhas ansiedades supremas e meus sonhos mais ternos de lutador. E já que é necessário abandonar o meu velho cântaro, o que é um cântaro? Vaso de fantasias. Que vaso é esse? Corpo físico. O velho cântaro de fantasias, mais terno de lutador. E já que é necessário abandonar o meu velho cântaro de fantasias, troca-me a túnica das últimas vaidades literárias pelo burel, tecido grosseiro de lã. Olha que coisa linda. Troca-me a túnica das últimas vaidades literárias, porque, lembra, ele era o cara. Academia, ele tinha lá a sua cadeira, né? Oh, vaidade, como andas. Quando a gente recebe um título, a gente fica tão besta. Quando alguém vem fazer as honrarias, a gente fica tão besta, né? Últimas vaidades literárias pelo burel, ou seja, esse tecido grosseiro, né, de lã, humilde do viajor, interessado em atingir o berço distante, embora os atalhos difíceis e pedregosos. Enche a solidão de meu espírito com a tua luz. A gente fala muito em solidão, mas não é de companhia, porque essa solidão, às vezes você está em companhia, mas continua solitário. E quem nos enche verdadeiramente é a luz do Cristo. Uma vez essa luz fazendo parte da tua alma, você nunca mais sente solidão. E quem já tem essa luz se torna extremamente solidário. Porque não existe alguém com essa luz egoísta. Enche a solidão de meu espírito com a tua luz, como encheste de perdão um dia a noite de nossa ignorância. Lembra ele lá na cruz? Caindo já, o anoitecer chegando. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Encheste de perdão um dia a noite de nossa ignorância. E essa noite da ignorância, porque a ignorância ela é uma noite, ela é uma escuridão. Desvenda-me a tua vontade soberana, a tua vontade, para que eu me retire, sem esforço, das grades. Qual é a função da grade? Das grades infelizes. Do que, gente? Da
capricho terrestre. Entende? Se eu atendo aos meus caprichos pessoais, eu estou em regime de prisão. Então não é o que eu quero, é o que Deus quer. Aí eu serei livre. Mas fazer o que eu quero, eu serei um prisioneiro. Desvenda-me a tua vontade soberana para que eu me retire sem esforço. Me retire sem esforço das grades infelizes do capricho terrestre. E esse me retire é interessante, porque esse capricho ele está ligado ao personalismo. Ainda que eu não possa divisar todos os escaninhos, todos os cantinhos da nova senda, do novo caminho, dá-me tua claridade misericordiosa, para que meus olhos imperfeitos não andem apagados. Se eu não consigo enxergar, Senhor, empresta a tua vista para eu enxergar. É como se fosse assim, olha de outro jeito, olha de outra forma. Porque às vezes a gente está numa situação tão difícil, numa convivência tão difícil, se você não consegue entender o que está nesse caminho, o que está ali pelo cantinho, solicita para que Jesus possa te auxiliar, a que você possa enxergar como verdadeiramente é essa situação. Por isso que ele diz, para que meus olhos imperfeitos não andem apagados. E ele fala isso, tio, porque bem aqui em cima ele fala, o Bureldo viajou, né, humilde, interessado em atingir o berço distante, ou seja, já renascido, aí ele pede para ele sair da grade dos caprichos, é o próximo coisa. Então ele já vai dizendo que encarnado para ir largando essas coisas. Ir largando. Atende ao peregrino solitário. O peregrino, ele fica fixo? Não. E nós somos isso. Nós vamos ficar fixos na terra? Somos peregrinos. Atende ao peregrino solitário que te fala, ao pé da cruz, com a dor sem revolta e com a amargura sem desesperação. Amigo sublime, tu que preferistes o madeiro do sacrifício entre o mundo que te repelia e o céu que te reclamava, por amor aos homens e obediência ao Pai. Olha, obediência ao Pai. Lembra que ele disse? O que o meu Pai quer é que eu me entregue aos judeus. Isso é o quê? Mais uma lição. Fazer a vontade de Deus. Aí você diz, tio, eu estou num casamento que eu não suporto mais. Eu não suporto mais aquele fofo. Que coisa. E aí? Atende o teu capricho pessoal, larga tudo, chuta o pau da barraca e vai viver tua vida? Ou suporta? Vai ser feliz. Vai ser feliz, entre aspas. Então, quantas e quantas encrencas a gente se depara e a gente quer desistir? Mas agora é que está ficando bom. Agora é que a vida está te chamando no tranco do testemunho, tu vai querer largar tudo? Agora é que está ficando bom, agora é que está mostrando que você está crescendo. Porque a gente não mostra o nosso grau de evolução na maravilha do marasmo, no pudim e na rede. Agora é que está esquentando, agora é que é a hora do testemunho, sacrifício. Fugir não é resolver, é protelar. E vamos passar. Porque enquanto estamos na terra, o quê? Vai vindo encrenca, vai vindo encrenca, vai vindo encrenca. Faz parte. Amigo sublime, tu que preferistes o madeiro do sacrifício entre o mundo que te repelia e o céu que te reclamava, por amor aos homens e obediência ao Pai, orienta-me na jornada nova. Se é possível, retira da cruz a destra generosa que cravamos no lenho duro da ingratidão, com as nossas maldades milenárias, e abençoa-me para o longo roteiro a percorrer. Gente, ele é muito poético. Tem a alma sombria e enregelado o coração, gelado, frio, congelado. E enquanto passam inquietas as multidões ociosas do mundo, no turbilhão da poeira envenenada, fala-me, Senhor, como falavas aos paralíticos e cegos de teu caminho.
Levanta-te e vai em paz. A tua fé te salvou. Fala de Jesus, né? Quanto amor do Cristo para cada um de nós. Nunca desiste. E quanta paciência, né? Foi bom. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O nosso Senhor Jesus, o modelo e guia da humanidade terrena, optou, dentro desse trabalho de evolução do planeta, a encarnar. Qual a condição de um terrícola? Espíritos rebeldes, que se rebelaram contra a lei de Deus, se rebelaram contra o amor. Essa nossa escolha tem como consequência dor, expiações, reparações. Eles dizem assim, o que é que eles passam? Passam por traições, abandono, miséria, dificuldade financeira, profissional. Então eu vou passar por tudo isso e vou mostrar como se deve viver. Então nós passamos por dores, por um processo de expiação ou de provação, porque a gente precisa. O Cristo não. Ele se submeteu para nos mostrar como devemos fazer. Esses espíritos superiores, quando encarnam, eles se submetem ao sofrimento para que sirva de exemplo. Então eles solicitam a dor para que eles possam dizer, é possível sim ser fiel a Deus mesmo com dor. Jesus não merecia a cruz. Jesus passou por tudo aquilo para nos salvar. Nos salvar do quê? Da nossa ignorância. Mas como é que salva? Quando eu ponho em prática. O fato de Jesus ter se permitido crucificar é para dizer assim, eu estou te dando o caminho. Por isso é que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas quem tem que percorrer é você. Nós temos que nos predispormos ao nosso processo de aprimoramento. E por que dói? Porque nós não queremos abrir mão do egoísmo. A vaidade, essa dor é resultado das paixões internas más que nós carregamos. Então, quando a gente olha verdadeiramente, conhecendo a história de Jesus, a gente começa a perceber que a gente não sofre, a gente inventa sofrimento. E olha que a nossa cruz é de palha, que as encrencas que nós carregamos ainda são íntimas. Até o nosso sofrimento é em movimento do egoísmo. Tu está resolvendo só o teu problema. A estrada do reino de Jesus se chama sacrifício. Nós não vamos evoluir se não sacrificarmos os nossos desejos, os nossos caprichos, as nossas vontades. Que aí a gente abre mão de tudo isso e aprende. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Se nós estamos atendendo os nossos caprichos, fazendo sempre do nosso jeito, estás parado. Você não está evoluindo. Quando a gente faz algo que dói, isso eu não queria fazer, mas por Jesus eu faço. Aí está começando a sair da lama pesada da acomodação. E nós temos que aprender de quem é o trabalho? É do Cristo. Quem é que tem que brilhar? É o Cristo. Qual é o nome que tem que brilhar? É o do Cristo. Por isso que Paulo diz, já não sou eu que vivo, quem vive em mim é o Cristo. Quantas vezes nós nos arvoramos ao trabalho do Cristo por pura vaidade? Sai do personalismo, mergulha, olha para dentro de ti. E é essa a lição, aprender a refletir Jesus. Refletindo Jesus, estaremos refletindo Deus. Quando nós estamos nesse ápice de vaidade, de presunção, nós não conseguimos ver as próprias necessidades. Pensar com orgulho, tu não dá conta de enxergar nada, não. Pensar com humildade, e esse ato de humildade é, primeiro ponto, reconhece que você é um espírito da terceira ordem em processo de aprimoramento.
A dor trabalha o egoísmo. Os açoites da vida extermina o orgulho. Eu não posso querer ser um Cristo. Tem um abismo, a distância é muito grande. Mas eu posso, passo a passo, ir atravessando esse abismo. E que abismo é esse, gente? É o abismo do egoísmo, é o abismo da vaidade. Você está vendo que eu repito sempre a mesma coisa? Mas infelizmente essas coisinhas estão conosco há milênios. Porque, meus irmãos, nós já aprontamos demais. E a misericórdia é tão grande que nos permite voltar. E detalhe, gente, nós temos aprendido que nós voltamos. Aí, sabe aquela lição que a gente bateu zero? Ela volta de novo. E a gente tem uma tendência ao quê? Repetir. A gente fala muito em solidão, mas não é de companhia, porque essa solidão, às vezes você está em companhia, mas continua solitário. E quem nos enche verdadeiramente é a luz do Cristo. Uma vez essa luz fazendo parte da tua alma, você nunca mais sente solidão. E quem já tem essa luz se torna extremamente solidário. Porque não existe alguém com essa luz egoísta. Se eu atendo aos meus caprichos pessoais, eu estou em regime de prisão. Então não é o que eu quero, é o que Deus quer. Aí eu serei livre. Mas fazer o que eu quero, eu serei um prisioneiro. Porque às vezes a gente está numa situação tão difícil, numa convivência tão difícil, se você não consegue entender o que está nesse caminho, o que está ali pelo cantinho, solicita para que Jesus possa te auxiliar, a que você possa enxergar como verdadeiramente é essa situação. Olha de outro jeito, olha de outra forma. Enquanto estamos na terra, vai vindo encrenca, vai vindo encrenca, vai vindo encrenca. Faz parte. Quanto amor do Cristo para cada um de nós. Nunca desiste. E quanta paciência, né? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos, amor amado, a Ti, por esse amor infinito, em nome de Deus, nosso Pai, para com cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, entender que o dia que nós acionarmos a vontade de Te seguir, nós iremos conseguir. Graça te damos, amor amado, que assim seja.